Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, mais cedo ou mais tarde bate na porta de todo mundo: o envelhecimento. É uma fase que pode ser bem complexa, né? Um período em que às vezes a gente perde um pouco a perspectiva de futuro, a vontade de fazer algo diferente. Mas será que precisa ser assim? Vamos mergulhar nessa questão. Gente, essa frase, dita por uma senhora aposentada, é de uma simplicidade que chega a ser desoladora. Quando perguntaram para ela sobre os planos para o futuro, a única meta era não passar o dia dormindo. E o que mais impacta nisso tudo é que essa não é uma história isolada. Isso reflete uma realidade silenciosa que muitas pessoas vivem, sabe? Aquele sentimento de que a vida ativa, de alguma forma, chegou ao fim. E vamos combinar, é super compreensível que esse sentimento apareça. É uma fase de muitas mudanças. Muita gente que se aposenta começa a se sentir para baixo, às vezes até entra numa deprê, olha no espelho e não se reconhece mais, nota os sinais do tempo. São desafios reais, que afetam a autoestima e a visão de futuro de qualquer um. Mas o ponto crucial, o pulo do gato, é este aqui. A vida não precisa seguir esse roteiro, de jeito nenhum. Hoje em dia existem tantos, mas tantos recursos para se ter uma qualidade de vida muito melhor. A gente está falando de aulas online sobre qualquer assunto que se possa imaginar, grupos na comunidade para fazer novas amizades, aplicativos de bem-estar. Envelhecer pode e deve ser uma experiência positiva e não uma sentença. A chave para tudo isso está em uma nova perspectiva. É sobre mudar a forma como a gente encara o passar dos anos. É começar a valorizar a jornada e tudo, absolutamente tudo que foi acumulado nela. Agora, vamos a uma reflexão poderosa. Pense com sinceridade. Alguém aqui realmente voltaria 10, 20 anos no tempo se isso significasse apagar toda a sabedoria e a experiência que adquiriu nesse período? Eu acho que a resposta para a maioria seria um sonoro de jeito nenhum. E é exatamente aqui que está a virada de chave. Aqui a gente tem uma escolha fundamental. De que lado da balança a gente vai colocar o nosso foco? Nos sinais físicos do tempo, que são inevitáveis, ou na imensa sabedoria que a gente acumulou? A verdadeira beleza está na jornada vivida, na experiência e não na ausência de rugas. É pura questão de perspectiva e de valor. Então tá, como colocar essa nova perspectiva em prática no dia a dia? Começa com o autocuidado. Cuidar da saúde, claro, mas também da aparência. E não por vaidade, mas por zelo, por amor próprio. Tenta visualizar aquela imagem poderosa de uma senhora de 90 anos, com cabelo bem arrumado, seu melhor vestido, e reserva um momento do dia para passar um blush cor-de-rosa e um batom. Isso não é sobre vaidade. É uma demonstração incrível de zelo, de vontade de viver. É um recado que ela manda para o mundo e para si mesma. Eu ainda estou aqui, presente e vibrante. E que tal dar um passo fundamental para a liberdade? Quebrar a rotina. Imagina só, fazer aquilo que nunca foi feito antes. Ler um livro de um gênero totalmente novo. Se inscrever num programa ou numa viagem que sempre pareceu distante. É sobre abandonar de vez aquela ideia de isso não é mais para mim. E quando surge aquela desculpa clássica do não tenho dinheiro para viajar. Pois é, existe um universo inteiro a ser explorado sem sair de casa. O poder da mente é a nossa maior ferramenta para a aventura. E para ilustrar isso, eu trago uma história real e muito inspiradora. A história de uma pessoa que viveu até os 92 anos de idade. Esse era o tio-avô da autora da nossa fonte. Ele tinha uma vida muito simples, mas lia demais. E quem conversava com ele ficava impressionado. Ele descrevia países, culturas, mercados locais como se tivesse acabado de voltar de lá. Ele viajava o mundo inteiro através dos livros. Era a maneira dele de se distrair, de aprender e, principalmente, de ser feliz. Deu para perceber? Tudo isso é, na verdade, um convite. Um convite bem caloroso para uma mudança de mentalidade. Para a gente entender que o futuro não acabou. Ele está apenas começando de uma forma completamente nova e, quem sabe, até mais rica. Então, para a gente resumir, o caminho a seguir é claro. É mudar os pensamentos negativos sobre envelhecer. Mudar os paradigmas que nos limitam. Valorizar toda a experiência que foi conquistada ao longo da vida e, claro, cuidar de si com muito zelo e muito carinho. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão, uma pergunta para levar consigo. E se a aposentadoria, os cabelos brancos, as marcas do tempo, não forem o fim da linha, mas sim o ponto de partida? E se a maior e mais incrível aventura da vida ainda estiver esperando para acontecer?